Projeto de Lei do Executivo. Altera a Lei nº 4.832, de 7 de janeiro de 2005, que dispõe sobre as normas de concessão de passes gratuitos aos estudantes carentes do ensino público e privado, infantil e fundamental, e da outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Apresentação do projeto. Boa tarde a todos. Apresentar aqui o projeto do prefeito municipal José Isaías de Santana, projeto que dispõe sobre as normas e concessões de passes gratuitos aos estudantes carentes do ensino público e privado, infantil e fundamental e da outras providências. Projeto importante, nós sabemos da importância que é do passe gratuito para que essas crianças possam utilizar o transporte gratuito para estar indo para escolas e também os acompanhantes, Importante porque essas crianças não podem se deslocar sozinhas, para a escola, e aqui também os passes gratuitos para os acompanhantes que vai acompanhar os alunos, seus filhos, os dependentes até as escolas. E aqui vou ler a mensagem do prefeito Isaías. Tenho a honra de submeter a análise dessa Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei que altera a Lei número 4.832, de 7 de janeiro de 2005, que dispõe sobre as normas de concessão de passes gratuitos aos estudantes carentes do ensino público e privado, infantil e fundamental e da outras providências. A presente propositura legislativa se faz necessária para atualizar os benefícios de concessão de passe gratuito aos acompanhantes dos estudantes matriculados até o 3º ano do ensino fundamental na rede municipal de ensino, mediante preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 4.832, de 7 de janeiro de 2005, de acordo com a doutrina da proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. As crianças é sujeito de direitos, motivo pelo qual devem ser garantidos todos os meios para que lhes sejam resguardados direitos à educação. Estender o benefício do passe aos acompanhantes, todos os estudantes da rede municipal de ensino que preencherem os requisitos previstos na lei é condição essencial para a inclusão social, para universalização de acesso à educação. Ressalta-se que é dever do município a disponibilização de um serviço de transporte público coletivo urbano de qualidade, acessível a todas as classes sociais que atendam à necessidade básica da população, razão pelo qual necessária a adequação proposta no presente projeto de lei. As demais alterações que se propõe é uma reivindicação dos responsáveis dos alunos e já foi objeto de pedido de informação dessa Igreja Casa. Assim, necessário a alteração da Lei 4.832, de 7 de janeiro de 2005, para estender o benefício do passe acompanhante para os alunos matriculados até o 5º ano do ensino fundamental, mediante preenchimento dos demais requisitos legais. Destaca-se, o presente projeto de lei está em concordância com a Agenda 2030, atingindo os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável. O demonstrativo e declaração anexo comprova que o projeto de lei atende aos preceitos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por fim, ressalta-se que este projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 60, inciso 1 do artigo 61 da Lei 2.761, de 31 de março de 1990, da Lei Orgânica do Município de Jacareí. Justificativa nestes termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 27 de fevereiro de 2023, Isaías José de Santana. Está aí, projeto do prefeito Isaías José de Santana. Né, aqui também está os cálculos que está em anexo aí para que os companheiros possam analisar, né, do impacto financeiro, né, tipo de ampliação e acompanhante de 4ª e 5ª série, né, quantidade 37, quantidade de passes diários 68, valor unitário 4,80, valor diário 326,40, cálculo para 2023, 65.280, 2024, 67.891 e 2025, 70.335,28 centavos. Esse é o projeto do prefeito Isaías Santana, projeto esse para atender aí a reivindicação, né, de muitos vereadores, né, e é importante aí os alunos do 4º e 5º ano também incluir os acompanhantes. Então, é um projeto importantíssimo, né, principalmente para a educação. A gente sabe da importância que é, né, e é por isso que muitas vezes também aqui a gente cobra, né, para que esteja transporte em muitos bairros. A gente sabe que em muitos bairros falta a complementação do esporte, a nossa preocupação quando a gente cobra de melhoria no transporte também é para isso, né? Porque o projeto aqui do prefeito é excelente, projeto muito bom, dá direito também aos acompanhantes, né, com os alunos para acompanhar, mas para isso também a gente tem que rever a situação do transporte, porque a gente recebe inúmeras, né, chamados de mães, de alunos, muitas vezes, né, que não passam o ônibus no horário certo, muitas vezes quando chove, um exemplo aqui, Veranejal, Irajá, muitas vezes as crianças deixam de vir na escola. Então, eu acho também que depende de uma política formal para isso, para que a gente possa continuar brigando e dando condições melhores para que os alunos participem das escolas todo dia, né? Então, eu peço que os nobres vereadores analisem com carinho e estejam votando favorável esse projeto, porque é um projeto fundamental e excelente na nossa cidade. A gente agradece já o prefeito Isaías Santana de ter mandado esse projeto para essa casa e nós temos certeza que os nobres pares votarão favorável para que a gente possa atender a reivindicação dos alunos e das mães. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, você que está em casa. Eu subo aqui nessa tribuna para falar de um projeto de uma grandeza e uma necessidade muito grande quando fala assim em ensino, né? Quando a gente fala em ensino. E quando você tem um prefeito na cidade, aonde você não tem somente um gestor, você tem um professor, um mestrado, você tem um advogado, um juiz, um cara que veio também das periferias, um prefeito que veio lá do Jardim Paraíso, não é novidade para todos, aonde quando saía de sua casa para ir para a escola, teria que colocar sacolinha de supermercado no pé, para evitar sujar o seu sapato para chegar na escola. É um prefeito que colocou o seu material dentro de um saquinho de arroz para ir para a escola. E hoje é o que é. Um prefeito da cidade, o estudo que tem, o conhecimento que tem, um excelente palestrante onde passa com as suas palestras, é professor. Então, ninguém melhor na cidade hoje para dar valor e reconhecer a importância do ensino do que o Isaías Santana. O Isaías Santana, ele tem esse reconhecimento. Você tira aí pelas creches que foram construídas em sua gestão, em 7 anos de mandato. Quantas creches não foi entregue? E quantas creches o prefeito Isaías, junto com a Maria Tereza, vem discutindo espaço, local,
muitas das vezes, ele pega o dinheiro público e investe na compra, às vezes, de uma escola falida, e muitas das vezes é criticado, porque comprou um prédio público, uma escola falida, mas ele não sabe o quanto valor vai ter essa escola na hora que sair dali um doutor, um advogado, um engenheiro, um professor. Esse dinheiro investido nessa escola, nesse prédio físico, terá um ganho, um valor, não vai valer nada ao tamanho do valor que vai ser a hora que formar um cidadão de bem ali nessa escola. Muitas das vezes não podemos olhar muito, às vezes, pelo tamanho do gasto, mas temos que olhar pelo tamanho da qualidade do projeto. E quando você fala no projeto que terá liberação, será liberado passe, vale transporte, para que o seu acompanhante do aluno possa levar o aluno para a escola e voltar de transporte, isso é uma grandeza. Valoriza, muitas vezes a mãe está cansada em casa, fala, meu Deus, eu estou cansado, mas eu preciso levar meu filho na escola. Chega lá, ela tem que vir a pé. Quantos relatos nós não ouvimos de pessoas que moram no Esperança, no Nova Jacareí, que tinha que levar seus filhos lá na creche do Imperial, mas só era 2 vale-transporte, um para ela levar e um para ela buscar. Hoje não, o projeto vem valorizar, vem dar qualidade, vem dar suporte a uma mãe que quer ver o futuro do seu filho através dos estudos. Então, por isso, Isaías Santana, prefeito da cidade de Jacareí, esse nobre vereador Roninha, vem nessa tribuna para dizer muito obrigado ao valor que você dá ao estudo e às escolas nessa cidade. O Meia Lua vai ganhar, depois que já teve esse grande presente no ensino das nossas crianças, que é a nova creche, agora vai ganhar, esse ano vai ganhar, mais uma escola de tempo integral, que é o que Isaías pensa nessa cidade, expandir na cidade o ensino integral para que essas crianças tenham mais tempo de aprendizagem dentro das escolas, para que tenha mais tempo próximo dos olhares dos profissionais que ali estão para ensiná-las, ou do que você deixar na rua para que a rua ensina. Eu falo muito uma frase que ela é dinâmica na vida do ser humano. Quando tem seu filho, diga para o seu filho que existe um mundo muito grande, mas ensina seu filho como é o mundo, porque o mundo do portão para fora, ele tem o bem e o mal. E o que o Isaías está fazendo nesse projeto é trazer o bem, oferecendo para as crianças que existe oportunidade para que ela se torne um cidadão do bem, através do estudo. Porque é através do estudo que a gente vai ter um futuro melhor para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para o nosso país e para o mundo. É o estudo que faz a diferença na vida de nossas crianças. E quando Isaías vem com esse projeto dessa grandeza, eu fico imaginando o passado como era, quando nós tínhamos que andar de 5 a 8 quilômetros para chegar na escola. E ainda não faltava. Então você que vai receber esse benefício, invita de não levar seus filhos à escola. Dê a ele a oportunidade de entender como é importante o estudo na vida de um cidadão. Então, mais uma vez, esse vereador Roninha sobe nessa tribuna, feliz, mais uma vez. Prefeito Isaías Santana, obrigado mais uma vez pelo reconhecimento e a dinâmica que você vem fazendo sobre o estudo na nossa cidade. E que venha mais creche, que venha mais escola, que seja investido. Maria Tereza, aonde você estiver nos ouvindo, ou quando você ouvir, esse vereador também agradece, e muito, o trabalho que você vem fazendo nessa pasta chamada Educação. Obrigado, Maria Tereza, obrigado a todos os professores que ensinam os nossos filhos a ser um cidadão de bem na vida. O estudo é tudo.
meu voto será favorável. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos os nobres pares, ao presidente Abner por ter voltado hoje para a nossa Câmara, depois da ausência por licença médica, a todos vocês que nos escutam aí na TV Câmara. Hoje eu venho aqui com muita felicidade falar nessa tribuna, porque essa lei ela procura resgatar ou até mesmo criar uma equidade para as pessoas. Até agora, o ensino, o transporte era dado até o 3º ano do ensino fundamental. E com essa lei vai ser estendido para o 4º e 5º ano. E isso é importantíssimo para as mães. Sexta-feira de carnaval, estive lá no Pedra Mar, a convite dos moradores lá do Pedra Mar, e um dos temas mencionado naquela conversa com os moradores foi o transporte escolar. A partir daí, eu procurei ouvir a Secretaria de Educação, ouvir a Prefeitura, e eles sinalizaram que essa lei estava já em tramitação para vir aqui a esta casa. Então, é com muita alegria que eu vou votar favorável a essa lei, porque realmente resgata um direito dessas crianças. Quando a gente percebia essas crianças saindo do Pedra Mar, indo para o Imperial a pé, dia de chuva, sol, perigo, falta de segurança, agora não, agora eles poderão ir de ônibus. Isto é o resgate da dignidade humana. Então, obrigado, prefeito Isaías, obrigado, Secretaria de Educação, na pessoa da Maria Tereza, que vocês foram sensíveis a essa situação, que a gente possa cada vez mais avançar. Nós estamos aqui para procurar sempre avançar nas políticas públicas, e essa lei é de avançar para essas pessoas. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Gostaria de falar também sobre esse projeto aqui, porque vai ser muito gratificante às mães e os pais, que quantas vezes eles andavam a pé para levar as crianças na escola, porque não poderia entrar no ônibus da JTU. Inclusive, nós fizemos uma reunião com a Maria Tereza, as mães do Pedra Mar, que elas vinham de lá a pé, trazer o filho do Pedra Mar lá no Parque Imperial. Fizemos reuniões, tem as fotos com as mães, conversamos com a Maria Tereza e ela se disse, vamos colocar esse projeto, vamos mandar para a prefeitura para nós resolver esse problema. Não foi esses dias, demorou, mas graças a Deus está sendo resolvido. Então, quem ganha nisso aí é o povo, é as mães e os pais e as crianças, porque eles vão ter mais segurança hoje de as mães estar junto com eles até na porta das escolas. E não é só o Pedra Mar, não é só o Parque Imperial. Há muito tempo a gente vem lutando também com a vacinada lá do Pedra Mar, já também para fazer, do Esperança também, para fazer essa estudante de garantia até a porta das escolas. E não é só esse bairro, são todos os bairros da cidade de Jacareí que vai ser beneficiado. Quero aqui agradecer a Maria Tereza e também agradecer o Isaías Santana, que esse belíssimo projeto nessa casa aqui hoje na Câmara Municipal. Vou votar favorável, porque é um projeto ótimo para a população da nossa cidade de Jacareí. As mães, vocês têm toda a razão, vamos junto
reclamar, correr atrás, ver a situação, que graças a Deus hoje vai ser votado o projeto. E meu voto é favorável às mães e os pais dessa cidade, projeto do prefeito Isaías José de Santana. Meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, senhor presidente, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Lógico que serei favorável à aprovação desse projeto, mas a gente vê, Hernani, como que a visão, às vezes, é um pouco míope da realidade que acontece na nossa cidade. Então, a gente não pode vir aqui fazendo um discurso dizendo, porque é importante investir num prédio, porque nós vamos formar os dentistas, advogados, médicos e engenheiros. O que acontece? Se investiu 40 milhões de reais para a compra de um prédio que podia ter sido aí à vista, segundo o pedido de informação que a gente fez, à vista. Dinheiro esse que poderia ter sido investido para a compra de tablet, informatizar as escolas em tempo integral, aí sim, a gente muda de verdade a vida das pessoas. O projeto que a gente está discutindo aqui, de fato, já é uma lei e isso já acontece na prática aí desde 2005 e agora está dando alguns passos por dia, 68 passos por dia, Hernani, num custo de R$ 68 mil anual. Então a gente faz aí querem subir aqui, fazer uma enorme propaganda por conta de 68 mil anuais, que serão destinados para que se compre passe para os acompanhantes, para levar as crianças aí de quarta, quinta série, que são crianças que não deveriam, isso deveria ter sido pensado lá atrás, porque nos dias de hoje, e eu estava conversando com a Maria Amélia, na nossa escola, na nossa época, o mundo era diferente, a gente ia sozinho para a escola, eu lembro que morava em Curitiba nessa época, aí, com a idade dessas crianças, terceira, quarta série do primário, e eu ia sozinho para a escola, mas os tempos eram outros totalmente diferentes, não os tempos que a gente tem agora, aí, bandidada solta, droga, e as crianças aí precisam ser protegidas. Jacareí, Valmir, tem que mudar, nós precisamos deixar de ter essa visão míope, e ela precisa começar a ter o tamanho que ela merece. A gente não pode vir aqui comemorar aí 68 passes diários, 68 mil reais, e de repente fazem aí um negócio na compra, que quem é empresário, ninguém compra nada, todo mundo aluga prédio. Você não é responsável por manutenção, você não tira dinheiro. Investiram 40 milhões de reais para comprar o prédio da Univap. O que não daria para fazer com esse dinheiro na educação da cidade? Tornar todas as escolas, talvez, aí em tempo integral, informatizar as escolas, dar tablet para essa molecada, ter quadro de ensino interativo dentro das salas de aula para prender a atenção dessas crianças, capacitar mais nossos professores. Nós estamos aí, até agora, ontem, reclamação de tudo quanto é lado, estamos entrando aí no mês de abril, o mês aí que a gente comemora aí, que a gente chama atenção para o problema do transtorno do espectro autista. Hernani, nenhuma escola ainda com assistente em sala para ajudar os professores a cuidar das nossas crianças autistas. Então, assim, vou votar favorável, acho isso muito pequeno e coisa que não deve ser comemorada, porque Jacareí merece mais. O projeto continua em discussão.
Boa tarde a todos. Estamos aqui para discutir sobre a alteração de uma lei já existente no nosso município e que vai passar a contemplar as mães, pais ou responsáveis de crianças até o 5º ano. Então, passa de 3º ano para receber os vale-transporte, desculpa, passa a ser só, a partir do 3º ano também até o 5º ano. Houve também um decreto, acho que em 2019, se não me engano, ou 2020, que é obrigatório a presença do pai e da mãe para levar e para pegar o teu filho na escola. A criança não pode sair da escola sem um responsável. E isso, a lei que hoje nós temos, entrava em discordância com esse decreto, porque a lei prevê até o 3º ano, e nós temos alunos até o 5º ano no ensino fundamental 1, que é da nossa cidade. Quando a gente fala em números, a gente deixa de agir com a sensibilidade humana, no sentido de que talvez essas crianças não precisem, talvez essas crianças não mereçam. Não sei o que foi a fala do vereador que me antecedeu. Mas o que eu quero dizer é que essas crianças que estão sendo contempladas juntamente com seus familiares, é porque elas moram em bairros distantes e onde não há escola. E a escola mais próxima, como o vereador Valmir disse, por exemplo, Pedra Mar, a escola mais próxima era o Imperial. Então, ou o ônibus escolar passa para buscar, ou os pais fazem a opção, hoje, agora, com a questão do vale-transporte, né, do passe escolar para essas crianças. Foram feitas várias alterações na legislação, tudo para atender a família dessas crianças que não têm condições de ir sozinha para a escola. Também preciso lembrar que a distância é de mínimo 2 quilômetros. Então, se não tiver esse mínimo de 2 quilômetros de distância para a escola, não terão direito. Aí, a Secretaria de Educação precisa realocar essa criança o mais próximo da casa dela possível. A gente vê hoje paizinhos fazendo a opção de não usar a escola do seu bairro e usar a escola distante do seu bairro por questões de logística, por questões de ou o pai ou a avó ou outra pessoa que precisa pegar essa criança na escola e os pais trabalham, não tem quem retire. São N as situações para esse tipo de ocorrência. Mas o projeto em si, o que ele trata hoje é essa alternância, né? Sai do 3º ano, passa até o 5º ano. Quando o vereador vem aqui e fala para mim que não é necessário adquirir um prédio escolar, eu fico assim, indignada. Porque, veja bem, Rodrigo Salomão, preste atenção, eu acho assim, quando você fala que gastar com escola é desperdício, eu acho que a gente precisa rever alguns conceitos, porque nós tratamos de crianças, e quanto mais perto da sua residência essas escolas estiverem, é melhor para os pais e melhor para as crianças. Haja visto que o prédio adquirido pela prefeitura estava sendo pago aluguel. E a Secretaria de Educação não está deixando de fazer os reparos, de fazer a busca pela melhoria de todas as escolas. Está sendo contratado empresas agora de manutenção, empresas de pintura, enfim, o que precisa ser feito. Houve um cuidado para com todas as crianças, com projetos, com tudo que foi feito no primeiro ano de gestão. Agora, esse cuidado com os prédios, e eu espero também que a educação coloque também os seus cuidados com relação a todo o magistério, porque a gente acredita na educação pública e a gente quer ver essa melhoria, a gente quer que os nossos professores e todos os professores sejam sim valorizados de forma coerente, né, de forma coesa, porque o que a gente vê é que quanto mais escola particular eu tenho, mais eu quero sair na frente daqueles que estão na escola pública.
né? Eu acho que quem tem condições de pagar uma escola sempre vai preferir pagar uma escola, infelizmente. Eu gostaria que todas as pessoas pudessem utilizar e fosse somente a escola pública. Porque hoje, a escola pública, eu sou uma pessoa, eu venho da escola pública. A escola pública, ela transforma a vida de muitas pessoas. E hoje a gente vê que aqueles que têm condições de utilizar uma escola particular, no seu ensino fundamental e no seu ensino médio, faz a opção pela nossa faculdade pública. Isso a gente não tem que aceitar. Isso é revoltante. Porque aí sai na vantagem. E depois, quando é para devolver esse serviço ao poder público, se negam a devolver esse serviço ao setor público. Então, quando fala da educação, mexe muito comigo. Eu acho que a gente precisa tomar mais cuidado por algumas coisas que a gente fala aqui na tribuna. Então, assim, para mim importa sim essas pessoas, essas 60 pessoas ou 30 pessoas que estão lá no Pedra-Mar e que precisam desse transporte. Para mim importam sim as mãezinhas que não têm com quem deixar os seus filhos para poder trabalhar. Então, independente de onde estejam, mulheres, famílias que precisam do nosso apoio, precisam ser olhados com mais carinho. Então, eu entrei num assunto que não tem nada a ver com o projeto, mas é porque eu preciso desabafar. Não é possível que em 2021 a gente tenha que tolerar esse tipo de fala. Então, eu dialogo, eu converso, eu explico, mas os prédios públicos são necessários para uma educação pública de qualidade. E a educação de Jacareí tem muito que avançar, concordo, mas tem avançado muito também, né, em vários critérios. E um deles é esse cuidado, essa sensibilidade para com os munícipes, para com os alunos e para com as mães que aqui estão e famílias que aqui estão. Deixo aqui meu voto favorável e confiante de uma educação pública de qualidade. O projeto continua em discussão. Boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham nessa sessão. Esse é o momento em que nós estamos discutindo para poder votar um projeto fundamental na área da educação. E eu fico muito contente de usar essa tribuna, até porque fui beneficiado por um programa de transporte gratuito aqui na cidade, na época que eu fazia faculdade. Mas nós temos que colocar às claras aqui todos os pontos desse projeto. Primeiro, deixar a disputa política partidária de lado, nós temos que tratar esse tema com maturidade, pensando realmente na valorização do ensino público. E valorizar o ensino público não é simplesmente a gente aumentar números de vagas, não é simplesmente dar um melhor salário para o professor, mas é pensar naqueles que fazem com que tudo aconteça, que são os alunos, que são os pais, os responsáveis legais. Se a gente pensar nessas pessoas, como nós estamos aqui discutindo esse projeto, de fato, nós vamos fazer uma educação com qualidade aqui na cidade de Jacareí. E eu quero já entrar em alguns pontos técnicos sobre esse tema, porque nós já temos uma legislação de 2005 e agora nós estamos aprimorando a legislação. Obviamente, com uma imposição, com um direcionamento já de uma legislação federal. Então, a gente já poderia ter adequado há bastante tempo, mas nunca é tarde, como eu disse, para a gente valorizar os nossos alunos, valorizar os pais e responsáveis legais. Ou seja, o transporte gratuito já era fornecido para os alunos do ensino até o 3º ano do ensino fundamental. Então, isso sempre foi concedido. Agora, nós estamos ampliando para os alunos
do 4º e do 5º ano do ensino fundamental, mais o passe para os seus pais e responsáveis. Então, isso está na legislação. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para algumas questões cruciais. Primeiro, não é simplesmente o aluno do 4º ou 5º ano da rede pública ou privada bater na porta da secretaria e falar: eu quero receber o meu benefício porque os vereadores aprovaram. Nós temos critérios estabelecidos no artigo 5º da legislação. E tem 3 itens que você precisa saber. 3 itens, vamos lá. O primeiro, você tem que morar em um raio superior a 2 quilômetros da unidade escolar. Esse é o primeiro inciso do artigo 5º. O segundo, você tem que comprovar que você não teve a oportunidade de estudar numa escola mais próxima. E o terceiro inciso, aí entra numa questão financeira. Então, por isso que não dá, às vezes a gente escuta aqui discursos apaixonados, mas tudo está ligado a números. A própria legislação fala que o aluno tem que morar numa condição em que a renda familiar não ultrapasse 3 salários mínimos, que hoje representa 3.906. Quando a gente pega o projeto para estudar, nós visualizamos que 34 pessoas serão contempladas, 34 famílias. Como o passe é de ida e de volta, então você tem um impacto de 68 passes dia e um dispêndio, um gasto do poder público de aproximadamente 65 mil por ano. E a pergunta que eu faço é o seguinte: quantos alunos nós temos no 4º e no 5º ano da rede pública e da rede privada? Eu tentei buscar essa informação com mais precisão através do censo, através do IBGE, mas a gente não tem tanta clareza quanto a esse número. Eu não consegui um número preciso, mas eu acredito que gira em torno de 3 mil crianças. Se a gente for colocar aqueles critérios em pauta, nós já vamos aí fazer um corte, talvez de 40%, 50%. Vamos pensar em 50%. Pensar que a maioria dos pais aí, das famílias, estão ganhando acima de R$ 3.900, que é difícil. Mas vamos pensar assim, doutor Rodrigo Salomão. Nós vamos ficar com 1.500 crianças numa situação abaixo, para daí beneficiar 34 de 1.500. Então, quando a gente faz uma discussão aqui, com coerência, falando das prioridades que devem ser impostas, como foi o caso destacado de 40 milhões gastos com o prédio público, quando a gente fala, doutor Rodrigo Salomão, que há 2 semanas nós falamos que não deveria criar 2 cargos de comissão de assessor às vésperas da eleição, que vai ser no ano que vem, de cargo comissionado, trazendo um gasto de mais de 200 e poucos mil, mais de 250 mil, será que nós estamos ficando loucos? Se a gente, com 34 pessoas, nós vamos ter um gasto de 65, nós poderíamos aumentar 4 vezes se não tivesse esses 2 apadrinhamentos através de cargo comissão. A gente aumentaria para 150 crianças contempladas. Me permite uma fala? Vereador? Essa é a cortina de fumaça que eles querem fazer. Chegar aí em cima, contar uma história bonita e não falar a verdade para a população. Lógico que é importante, ninguém é contra, mas beneficia 35 crianças. 35 crianças. Um custo anual de R$ 60 mil. E vai lá, depois compra a escola por 40 milhões. E não vem aqui fazendo esse discurso, que daí nós vamos começar essa discussão. Quanto pagava de aluguel? Vamos fazer esse pedido de informação para a gente ver? Porque os 40 milhões aplicados no mês dá mais de R$ 400 mil. Perfeito. Então, aqui a gente está jogando as claras, aqui ninguém está tampando o sol com a peneira. E, aliás, doutor, o senhor me permite, com todo o respeito, corrigir, 35 é um número a mais ainda do que está no projeto. São 34 só contempladas, né? Então, quer dizer, todas as vidas importam, todas as pessoas são fundamentais para nós. Aliás,
Nós estamos aqui para melhor atender a população. Só que quando tem inversões de prioridade, fica muito difícil. Mas eu não posso votar contrário a um projeto que vai atender uma sequer pessoa. Por isso vou ser favorável, mas vou continuar fazendo o meu trabalho, fazendo os apontamentos aqui. Gostaria rapidamente, presidente, de contribuir também com a fala. Relembrar um pouquinho ali do que foi a educação, não é? E a evolução histórica de 20, 30 anos para cá, desse processo de melhora da qualidade, enfim, da educação. Em 1994, viu, Sônia, como educadora, Maria Amélia, entre outros, nós tivemos na Espanha, a Declaração de Salamanca, em 1994, que foi um encontro de 92 países para, enfim, determinar aí as diretrizes de uma educação inclusiva, que tinha como possibilidade reforçar a ideia de uma educação para todos. Dentro dessa perspectiva, quando a gente fala em educação para todos, a gente está falando também da pessoa com deficiência, mas de acordo com a questão da classe social, né, a questão de alunos nômades, né, que às vezes não moram num local só, ele precisa ficar cada hora num local no país, enfim. E também, por exemplo, de alunos superdotados, né, como incluir essas pessoas dentro do ambiente escolar, que nos anos 80 acabavam ficando à margem, né, eram criados locais à margem da escola para que essas crianças pudessem aprender. Ou seja, elas eram, de alguma forma, excluídas desse ambiente. Não é? Porque a criança ela aprende a questão técnica, importante, né? Aprender a matemática, o português, mas ela aprende convivendo com outras crianças. E ela precisa estar dentro do ambiente escolar, que nada mais é um submundo do mundo. Não é? A escola não está à parte do mundo, ela é um submundo do mundo. E dentro dessa perspectiva, quando a gente fala em política de educação, a gente tem que separar a conversa em 3 momentos, né? Nessa evolução da educação, que é a universalização do ensino, ou seja, no passado não tinha escola para todos. Né? Então, foi criado condições, nos anos 80, 90, início dos anos 2000, condição para que todos estivessem na escola. Depois veio um segundo momento, onde se começou a criar políticas educacionais para que essas crianças se mantivessem na escola. Então, criou-se as vagas para todos, dentro do ambiente de universalização. Depois, criou-se a estratégia política para se manter, como manter essas crianças na escola. Então, para que não tenha evasão. Né? Então, num terceiro momento, que é o momento que a gente está vivendo hoje, a gente já passou por esse momento da universalização, todos os alunos têm vaga na escola, não é? Então, estratégias para se fazer com que essas crianças permaneçam na escola, e a questão da qualidade, que é o quê? Focar em processo de ensino-aprendizagem, expectativa de ensino-aprendizagem, ou seja, escola boa é aquela escola que faz com que o aluno aprenda. Com relação ao projeto, não é, eu vejo que o projeto é uma dessas estratégias, é uma dessas ações do Poder Executivo para que as crianças, além de ter, que já estão na escola, continuem na escola. Criar uma condição para que a família possa continuar dando condição para que essa criança vá à escola. Não é? Então, a proporcionar passes gratuitos também aos acompanhantes, né, um projeto ajudará a promover a igualdade de acesso à educação, sendo uma condição essencial para a inclusão social e a universalização do acesso à educação. Pode falar, vereador? Obrigado, Dude, por você dar a parte. Eu quero
comentar do projeto e também responder algumas falas de alguns nobres vereadores que sobem nessa tribuna. E aqui nessa reta, como disse que está na reta de eleição, toda vez que esse nobre vereador Roninha subir naquela tribuna e falar bem do Isaías Santana nessa casa, a bunda vai doer, porque tem vontade de sentar na cadeira dele. Tem vontade de sentar na cadeira dele. Quando sobe nessa tribuna e acha pouco o Vale Transporte que vai dar para a periferia, porque a van escolar entra dentro do condomínio para pegar as crianças lá dentro para ir para a escola. Não passa dificuldade em barro pisando em lama. E é fácil criticar quando no pouco, quando Deus abençoou essa pessoa e deu muito para ele. E ele não sabe o que é o pouco. Não cresceu com pouco, cresceu com muito. Eu acho que com esse discurso, eu acho que essa cadeira do Executivo vai ficar cada vez mais longe. Mas muito obrigado, Dude, a sua parte. Muito obrigado. Ok, Roninha. Então, continuando, né, eu acho que é muito importante, né, todas essas ações. Essa é uma pequena ação ainda dentro do universo de outras ações que podem ser feitas. Então, eu acredito que é um projeto, né, que vai proporcionar uma economia aí de passes, né, de necessidades básicas para a população, né, onde pode investir, de repente, na alimentação, no vestuário, enfim. Então, como educador, eu aprecio, não é, essa iniciativa, irei votar favorável a esse projeto. Dude, me concede uma parte? Claro, por favor, vereador. Eu só queria complementar, que assim, acho que talvez não ficou muito claro na minha fala, porque eu acabei me exaltando um pouco, né? Mas o que acontece? Esse projeto visa atender somente 34 pessoas, famílias, porque outras 1.564 crianças já estão sendo atendidas pelo transporte rural. Eu estou falando em 1.564 crianças atendidas pelo transporte escolar da Secretaria de Educação, que isso vem com passa pegando as crianças nas áreas rurais, né, para levar para a escola, para o destino da escola. Então, e mais, teve um caso recente que a Maria Tereza atendeu uma mãe que ela não tinha condições de levar essa criança, mesmo que é uma escola, é maternal. O maternal ainda não é obrigatório. Então, a criança com 3 anos, ela não é obrigada a ir para a escola, mas por questões de trabalho, houve todo um remanejamento para poder também atender essa mãe que mora longe. São mais de 9 quilômetros distantes da próxima escola. Então, que fique bem claro que é um projeto, sim, para adequar essas famílias, mas que as outras 1.564 crianças são atendidas pelo transporte escolar rural. Então, queria só concluir, acabando o tempo aqui, que realmente esse projeto ele é muito importante para que possa universalizar o ensino, dar acesso para que todos possam realmente ter esse acesso a uma educação de qualidade, tá bom? Adianto que meu voto será favorável. Bom, só pegando o gancho aí dos dois professores, né? Como eu também, professora, eu sempre observei na escola, assim como acho que a vereadora Maria Amélia e o vereador Dude, a dificuldade de algumas crianças, não é, em chegarem até o local de estudo, por falta de condições. E, às vezes, tinha para um e não tinha para o outro. E nós sabemos que hoje, né, a melhor forma de você educar uma criança, sem dúvida nenhuma, é a escola. Então, eu acho esse projeto muito importante, porque é acessibilidade, né? As crianças terem acesso às escolas. Quando você vê tantas crianças que não têm condições de comer, como é que vai ter condições de chegar até a escola? Não é, Roninha? Né? Então, a criança não tem condições de comer, não tem nada em casa, às vezes vai para a escola para poder comer. Verdade, só né? Então ela vai para a escola, quantas crianças eu vi que não via a hora de chegar ao intervalo, que estavam com fome. Né? Então ela vai na escola para poder comer. Se ela não tem dinheiro para comer, como é que ela vai ter dinheiro para chegar até a escola? Então eu acho que todas as formas, não é, que surgirem de ideias, de projetos, para que facilite o estudo, não é, é muito importante para o país e para o mundo. Pode ir. Sônia, só para... Obrigado pela sua parte. E quando às vezes o discurso diz, pega esse dinheiro do prédio que comprou, compra tablet, compra computador, compra tudo, tudo bem. Legal, mas vai colocar as crianças para estudar com o tablet e computador aonde? No meio da rua? Se não tiver o prédio público, meu amigo, não tem salas para estudar. Não Você adianta, lembra? vai colocar os professores na rua? Então, aquela é um discurso assim que não bate com a época da realidade pandemia. que a cidade vive.
A época da pandemia, né? Muitas crianças não tinham aonde, não tinham acesso à informação. Não, a parte, Sônia, sim. está falando bobagem, é o nobre vereador, ele está cutucando o coisa. Na verdade, o prédio pode ser alugado, é isso que não precisa gastar o dinheiro da educação, 40 milhões, a Visa pode pagar o aluguel, Roninha. E ela acabou mesmo de falar, chegou na pandemia, precisou todo mundo ficar em casa, ninguém tinha os meios de acessar as aulas, com tablet, computador. É isso que nós estamos falando, tem que parar com essa visão míope do negócio. Lógico que isso é importante, mas é muito pequeno em relação àquilo que a gente precisa fazer na totalidade. Nós somos completamente a favor de contemplar essas 35 famílias, mas acho que o recurso da educação em nossa cidade é uma cidade tão próspera que poderia fazer mais. E só para terminar, Sônia, obrigado pelo tempo, e dizer que nós chegamos a um absurdo, e eu quero falar com você, o pai que tira seu dinheirinho todo mês para pagar a escola particular para o filho, porque acha que o ensino é um ensino melhor. Tem vereador dessa casa que foi dizer que quem estuda em escola particular não tem direito e não deveria, é um cara de pau de frequentar a faculdade pública. Isso é um absurdo. Mais alguém? Que eu já vou encerrar. Mais alguém? Vai dar 3 minutos. Mais alguém para entrar na discussão? Vamos lá, Hernani. Obrigado, Sônia, pela parte. Eu acho que é bacana cada um colocar seu ponto de vista, porque esse é um momento realmente do debate e que a gente quer o melhor para a cidade de Jacareí. Quando a gente fala de educação, né, e eu sempre tenho aqui na minha mesa a Constituição Federal, o direito à educação, que está previsto no artigo 205, fala que é dever do Estado e da família, né? Então, o que nós estamos falando aqui é se daria para ampliar, já que a legislação ela tem critérios, e eu deixei muito claro ali na tribuna, quando eu usei e falei do artigo 5º, porque na legislação que todos os vereadores receberam, que a gente está fazendo um aprimoramento, não tem esse detalhamento. Então, se a gente não tiver o cuidado, o zelo de estudar antes, de ver a legislação como um todo, passa desapercebida essa questão. Então, a gente tem esses critérios que podem, no transcorrer de um processo seletivo, não cumprir o que está daí também aqui no artigo 5º, que é o princípio da isonomia, da igualdade. Porque muitos vão ter a condição se enquadrando, mas a gente não vai ter a possibilidade de atender todos. Porque eu disse também, busquei as informações através do censo, do último censo que foi feito, do IBGE, e o número é muito elevado. E no estudo do impacto econômico financeiro que foi apresentado, está ali. Estava falando aqui com o pastor Rogério Timóteo, 34 pessoas, e embaixo está com uma letrinha bem pequenininha, os senhores podem ver aí, para o aluno ou acompanhante. Então, eu acho assim, sabe, se a gente for levar ao pé da discussão, gostaria até que a Maria Amélia, não sei se ela concorda comigo, Obrigado pela parte. E o vereador Dude, que está acabando o tempo, eu estou olhando ali, eu queria só terminar falando o seguinte, eu acho que o problema da educação é muito maior do que a gente imagina, né, para quem está dentro da escola. Eu sempre observei isso e sempre fui contra, eu falo que o sistema está todo errado. Né? De que forma? Não é que o sistema está errado, está aprimorando, só que está sempre faltando alguma coisa para incentivar a criança a ir para a escola. Eu sempre sinto que está faltando isso, falta incentivo. Eu acho que é uma base familiar, por detrás disso tem muita coisa que precisa ser melhorada. Não é? Então a gente melhora a escola, mas também deveria ser trabalhada uma base familiar de passar para essa criança a importância dela estudar, a importância de ela frequentar a escola. Não é? Porque a gente vê muitos alunos que têm acesso a tudo isso e mesmo assim não quer ir para a escola, não é? Chega lá e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu acho que o problema da educação é muito maior, vai muito além, chegando desde a casa do estudante até a escola. Hoje ele tem uniforme, hoje ele tem cadernos, hoje ele tem tênis, hoje ele tem passe, não é? E mesmo assim tem uns que não querem ir para a escola. Eu não tive nada disso e eu queria ir para a escola. Né? Então, eu acho que o problema por trás disso é muito maior. Hoje se oferece tudo. Eu acho que deveria ser feito um estímulo aí, eu não sei, sabe? Eu fico pensando para que se melhore a base da educação. Eu acho que tem que ter os pais influenciarem mais, estimular os alunos a ir para a escola, sabe? Eu não sei se o Dude pensa como eu, a Maria Amélia, mas por que antigamente a gente
né? Nem merenda eu tinha e eu queria ir para a escola. Hoje as crianças têm tudo. O que está faltando? Não é? O que dificulta essas crianças a quererem ir para a escola? Professora, 30 anos, gente. Não é fácil você enfrentar uma sala de aula hoje em dia. Vocês viram? Mataram a professora. Não é? Outro dia, quantos professores são atacados na sala de aula? O que aquele aluno está fazendo lá? Né? Então, eu acho que a educação é bem maior do que tudo isso, né? O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Câmara, dizer que as discussões aqui estão acaloradas, mas confesso que se trata de um projeto bastante simples, né? Um projeto que não tem nada de complexo. E por não ter nada de complexo, né, a gente não precisa transformar o prefeito Isaías num super prefeito Isaías, porque está apenas cumprindo aqui o que a Constituição permite, né? Que é dar condição dos alunos e seus acompanhantes chegarem até a sala de aula. Isso é um dever da Constituição. Então, o que nós estamos a votar aqui, nada mais é do que uma obrigação que a Constituição impõe aos prefeitos. O prefeito pode ser considerado por outros motivos, né? Talvez um super Isaías, mas não vai ser por causa desse projeto aqui que será considerado um super prefeito, né? Porque está atingindo aqui 35 pessoas, e também não vejo diminuir um projeto que atende 35 pessoas. Se fosse apenas uma criança, já teria a sua importância esse projeto. Mas nada mais é do que se cumprir uma obrigação constitucional de investimento na educação, de investimento nas nossas crianças. Dizer que um artigo aqui que me chamou muito a atenção é que, na verdade, para ter direito ao passe, o estudante teria que comprovar que mora a mais de 2 quilômetros da escola. E o parágrafo 3º do artigo 5º diz que essa distância, ela pode ter a sua valorização diminuída se no trajeto entre a residência do aluno e a unidade escolar forem constatadas barreiras físicas ou quaisquer entraves ou obstáculos que limitem ou impeçam o acesso à unidade escolar. Aí eu gostaria de dizer, né, que a nossa cidade, geograficamente, você tem muitos bairros que tem muitos morros, tem bairros ainda que não tem a pavimentação. Então, hão de convir que 2 quilômetros numa região plana, 2 quilômetros numa região central, é uma coisa você fazer a caminhada. Agora, 2 quilômetros em bairros que tem uma geografia de morros, uma geografia mais montanhosa, é evidente que 2 quilômetros para uma criança andar, e muitas vezes, vereador Roberto, acompanhada de avós e avós, como a gente sempre presencia hoje nas unidades escolares, se torna uma distância maior, né? Uma coisa é você andar no plano, outra coisa é você andar em morros, em lugares que ainda não chegou a infraestrutura básica. E é por isso, quer falar, vereador Rodrigo? Quero só chamar a atenção, acho que você foi perfeito na sua colocação, mas até ir para a base do governo e dizer que esse projeto tem um erro. Se você vê lá letras miúdas, estou sem meu óculos de perto, não estava chamando, agora ali aqui, o cálculo ou o impacto financeiro está totalmente equivocado, porque ele diz ali no item 2, para cálculo, a quantidade de áreas foi considerada a concessão de 2 passes por aluno ou acompanhante. Então, você tem beneficiando 34 crianças por dentro, isso é ida e volta. Então, são 68, com acompanhante era o dobro. Ou será que eles estão pensando que a criança falava, hoje eu estou cansado, mãe, vai você na escola? Ou vai a mãe e a criança volta sozinho? Eu acho que a base do governo deveria rever isso daí, pedir adiamento desse projeto, para que a gente pudesse voltar aí de maneira adequada. Então, nesse sentido, né, dizendo que eu sou defensor da educação, eu acho que a educação realmente muda as pessoas, e mudando as pessoas é que nós vamos conseguir mudar a sociedade, mudar o mundo. Mas eu penso que esse parágrafo aqui, que faz uma exceção
da quilometragem distante dos alunos da escola, ou seja, acima de 2 quilômetros é que a gente conseguiria esse benefício. É verdade que em bairros aonde ainda não há pavimentação, em bairros aonde a topografia é elevada, morros, é de se mitigar, para dar o direito também dessas crianças chegarem mais confortavelmente à sala de aula e seus acompanhantes, porque muitas vezes é o avô, a avó que leva a criança, e às vezes tem dificuldade de locomoção, porque os pais das crianças geralmente estão trabalhando, o avô, a avó ajuda, então é um exercício físico que vai sobrecarregar muitas vezes aquele idoso. Então nós precisamos avançar, e esse aqui eu acho que foi um avanço trazido aqui nessa legislação, para que a gente faça essa exceção. Quando, vereador Valmir, for difícil para a criança chegar à sala de aula, por ser um bairro desprovido de infraestrutura básica, ou seja, não comeu poeira até o caminho da escola, seria importante a gente garantir também a essas crianças que tivessem ali o ônibus escolar, ou que tivessem o passe escolar, para que pudesse chegar mais confortavelmente à escola. E dizer que muito triste e lamentável, né, a morte da professora Elizabeth nessa semana, que foi uma fatalidade, uma barbárie ocorrida dentro da escola, sendo assassinada por um aluno de apenas 13 anos, atingindo mais pessoas, e é isso que nós temos que atentar, né? Que a educação precisa de sempre estar evoluindo, precisa de a gente sempre estar criando projetos que minimizem essa violência dentro da sala de aula. É a violência contra os seus próprios colegas, muitas vezes, e a violência desferida aos nossos professores, aos diretores. É lamentável que esse tipo de tragédia tem sido aumentada no nosso país. Estava analisando os dados, de 2002 até 2023, já foram mais de 22 casos de barbáries ocorrendo dentro da escola. É preciso que a gente dissemine essa cultura do ódio, que a gente dissemine essa cultura da agressão, da intolerância, e a gente volte a tratar na sala de aula apenas de amor, apenas de paz, apenas de conhecimento, apenas da transformação das nossas crianças, porque transformando as nossas crianças, nós vamos estar construindo uma sociedade cada dia melhor, mais tolerante, de paz, de amor e de fraternidade. É isso que eu desejo e é assim que eu penso que deve ser a educação no nosso município. Meu voto aqui vai ser favorável. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, vereadores dessa casa, público que assiste à TV Câmara neste exato momento, sempre vereador Dário Burro, um abraço, meu amigo, seja sempre bem-vindo a essa casa que é tua casa também. Eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto de gratuidade de passes. Dispõe sobre normas de concessão de passes gratuitos aos estudantes carentes do ensino público e privado, infantil e fundamental, e dá outras providências. Quando você lê o projeto, você vê aqui, né, passe gratuito aos estudantes carentes de ensino público, privado, infantil e fundamental. Você imagina os passes, né, as pessoas que precisam, vindo até a Secretaria de Educação e, poxa, agora eu vou ter o direito a receber um passe, né, gratuito. Você imagina que vai atender várias pessoas. Porém,
observando aqui o impacto que está dando e está tendo aqui um debate nessa Casa de Leis, você vê que o cálculo, vereadores, o cálculo que foi feito aqui de quantidade de alunos e acompanhantes foram considerados os alunos matriculados em dezembro de 2022. Vereador Hernani Barreto, aqui tem um cálculo, só que a letrinha é tão pequenininha que você olha para o projeto, você vê aqui a quantidade de pessoas que serão atendidas, 34, mas quando você vê o cálculo que foi feito, foi em dezembro de 2022, agora, recente, tem aí 3 meses que foi feito aí a análise. Para o cálculo, a quantidade de passes diários foi considerada a concessão de 2 passes por aluno ou por acompanhante. Aqui já fica meio uma dúvida, ou para o aluno ou para o acompanhante. Vai ser para quem? Para o aluno e para o acompanhante? Ou o acompanhante vai usar o passe, depois o aluno? Ficou uma coisa meio com interrogação aqui, ficou meio esquisito aqui. Mas foi falado pelos vereadores, agora foi esclarecido, que esse projeto vai atender apenas 34 pessoas. 34 pessoas serão atendidas, pessoas carentes que estão precisando. Então, deu para entender o projeto, senhor presidente, que vai atender 34 pessoas. Não vai atender a cidade toda, vai atender 34 pessoas, segundo a análise, que estão precisando desse passe, são pessoas que foi analisada, conversado, e depois vai ter os critérios aqui, se ela não utilizar o passe de maneira correta, ela vai perder a gratuidade e vai ter que provar por A mais B que ela realmente não fez aquilo que foi feito. Ela tem que provar por documentos que ela usou o passe regularmente. Então, aqui está dando 34, total de 68 passes, né? Eu sou favorável ao projeto, gostaria que mais pessoas da cidade fossem atendidas. Para mim, quanto mais pessoas atendidas, melhor é. Entendi o doutor Rodrigo Salomão, que falou aqui, e algumas falas, né? Entendi, parece até que o doutor é contra alguma população que está precisando desses passes, mas eu entendi a colocação do doutor e vi que ele é a favor dessas pessoas, seja do Pedra Mar, seja do Imperial, enfim. É ou não é verdade, doutor? Obrigado, pastor. Com certeza, vamos votar favorável, mas como o próprio Luiz Flávio falou, isso é uma coisa pequena, nós podemos fazer mais, é isso que nós estamos querendo e cobrando. Então, a nossa vontade é que pudesse ser feito muito mais, mas se no momento são apenas 34 pessoas que precisam, não 34 famílias, mas 34 pessoas que estão necessitando, pode contar com o voto desse vereador, sua a favor, e a gratuidade possa se estender para as demais pessoas que precisam, que a Prefeitura, a Secretaria de Educação possam entender, aparecendo mais pessoas necessitadas, que possa se estender para essas pessoas, porque aqui fala que vai ser suplementado, se necessário for, então que possa então abranger mais pessoas, esta lei amparando essas pessoas também que necessitam. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito
à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Estava fazendo cálculo aqui também. Pior que está errado mesmo, acho. Coloco em suspensão a sessão por 5 minutos. Retomando a sessão, solicito a primeira secretária que faça a verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: Valmir do Parque Meia Lua, vereador Dude, vereador Hernani Barreto, vereadora Maria Amélia, vereador Paulinho do Esporte, vereador Paulinho dos Condutores, vereador Roberto Abreu, vereador Dr. Rodrigo Salomão, vereador Rogério Timóteo, vereador Roninha e vereadora Sônia Patas da Amizade. Senhor presidente, temos quórum. Solicito à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Vou votar a favor desse projeto porque vai favorecer as mães e os pais e os estudantes lá do Pedra Mar. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Com certeza serei favorável com os apontamentos que nós colocamos aqui. A gente espera cada vez mais dignidade e atenção por parte do poder público para com esses alunos que têm dificuldade financeira. Algo que eu não comentei na tribuna, mas que é notório, é que depois da pandemia, os pais, os responsáveis legais, todo mundo, a população mundial foi abalada no aspecto financeiro. Então, o transporte gratuito vai fazer com que amenize um pouco a situação. Mas a gente entende que tem que ampliar, com certeza tem que ampliar, porque nós temos mais pessoas nessa situação. Sou favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Só justificando o meu voto, realmente o projeto não tem nada de complexo, porém as pessoas fazem ele ficar complexo, e aí tira a gente às vezes da centralidade, né? Mas meu voto é favorável e quero dizer que também, quando entrei aqui nesta casa, eu sou a favor da vida e das famílias. Então, é um projeto que envolve famílias, envolve pessoas, e meu voto sempre será favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só para justificar o meu voto, eu acho que o projeto não tem nada de errado, né? O projeto está
Tá certo? Projeto muito bom para a cidade, para atender as nossas crianças, e o meu voto é favorável. Como vota o vereador Roberto Abreu? Muito feliz, meu voto é favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto, dizer que agora sim, então não são 34. Veio a informação que serão 17 crianças aí beneficiadas com os pais, 34, o impacto financeiro passa a ficar certo. Então, que a gente passe a informação correta para a população e, mais do que justo, favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Só justificando o voto, é sempre importante quando os vereadores param para analisar um projeto e quando permeia algumas dúvidas que deixa o vereador meio, assim, tenso em votar o projeto. Isso é importante, essa Casa de Leis parar e analisar. Por mais que o projeto não seja complexo, mas uma escrita o torna complexo e leva uma certa dúvida para o vereador, tanto é que houve um conflito de dúvidas, não é, e não é 34 crianças, são 17 pessoas, dando um total de 34 pessoas entre crianças e adultos. Eu sou favorável ao projeto e pode contar sempre com a gente com um projeto dessa natureza. Como vota o vereador Roninha? Só justificando, pedir desculpa à população, porque eu fui desatento, eu catei esse projeto e acabei não lendo. Aí eu vi esse projeto aqui, eu achei que era uma coisa muito importante. Aí quando chega no dia de sessão, a gente fica uma discussão aqui, porque o projeto é lido só aqui. Só a hora que vem na quarta-feira trabalhar que vai ler o projeto. Aí fica deixando nós cabeça quente. Não é ruim? Aí faz um baralá, tem que parar a sessão. O Roninha já é mais sincero, o Roninha vai ser sincero com você em casa. Eu não li esse projeto, me dei mal, mas agora eu vou começar a ler até projeto que for de formiga aqui nessa casa. Por Deus do céu, o Valmir fez da galinha de Angola aqui, eu não era vereador, tem que ler até da galinha de Angola, Valmir. Mas é assim que funciona, mas eu estou até com a mão na cabeça, que eu estou até triste. Mas meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Só uma informação agora que acabou de sair, as 2 leis que nós aprovamos aqui dessa casa para adequar a lei de licitações, acabou de ser prorrogada a lei para 2024. Então, talvez não tivesse necessidade desse impacto financeiro nesse momento. Discussão única do PLE número 03/2023, projeto de lei do Executivo, altera a lei número 4.832, de 7 de janeiro de 2005, que dispõe sobre as normas de concessão de passes gratuitos aos estudantes carentes do ensino público e privado, infantil e fundamental, e dá outras providências, autoria prefeito municipal Isaías José de Santana, projeto aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Senhor presidente, não temos mais projetos. Em nome da Escola do Legislativo, quero informar que na sexta-feira, dia 31, 2 sessões, às 8h30 e às 10 horas, teremos uma palestra com a Cristina Lamin, psicóloga, e também com Arnold Pimentel, psicanalista. A palestra denominada Motivação e Gerenciamento dos Estados Emocionais, aqui na Câmara Municipal. Fica aqui aberto o convite a todos os servidores, assessores e vereadores que queiram participar desta palestra, sexta-feira, no auditório da Câmara Municipal de Jacareí. 2 sessões, às 8h30 e às 10 horas da manhã. Não havendo mais matéria a ser tratada na ordem do dia,
passaremos ao horário da tribuna. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos inscritos para fazer uso da palavra nos temas livres. Serão 12 minutos para cada orador.